Olá, nossa ouvinte querida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu queria falar sobre a Mamãe Elefante. A Mamãe Elefante é a nossa patrocinadora oficial. É uma assinatura mensal de fotos. Funciona assim: a gente todo mês encaminha as fotos pelo aplicativo de celular WhatsApp e recebe essas fotos no conforto da nossa casa. Vou mostrar para vocês, olha, que maravilha. Gente, esses álbuns a gente vai montando junto com a nossa família e relembrando os momentos e experiências que vivemos juntos. É maravilhoso. E você que é ouvinte, tem um cupom. Se você disser que é ouvinte do podcast Mães e Abraços, você recebe 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, não perde tempo. Corre lá no Instagram da Mamãe Elefante Oficial e faça a sua assinatura. E agora, eu queria chamar Mel Araújo, que prazer te receber, que privilégio estar com você. Então, chega mais, se apresente, compartilhe o seu coração e conhecimento aqui com a gente e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ei, gente, boa tarde para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer já logo de começo o convite, o espaço e essa, né, que linda essa tarefa tão importante de tornar a maternidade mais leve, que a gente sabe que a maternidade é uma coisa que chega chegando, a gente estando preparados ou não. E às vezes é muito se vira nos 30, e foi esse se vira nos 30 que me fez chegar aqui, né? Eu me deparei com muitos desafios. Então, eu sou Mel Araújo, sou educadora parental, sou pós-graduada em educação positiva, sou educadora parental em infância, adolescência, consultora do sono, faço terapia em biografia humana, trabalho com EFT, com terapia de trauma. Então, venho numa caminhada muito longa aí para tentar desvendar um pouco esses desafios da maternidade e juntar o conhecimento cognitivo com sentir no corpo também o que minha intuição me diz a respeito de criar a minha filha, que eu sou mãe da Alice, que está com 9 anos agora, sou casada, e é isso. Essa sou eu, dentre outras tantas coisas. Muito bem-vinda, Mel. A gente está muito feliz de te receber, de poder compartilhar esse tempo aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre limites e permissividade. Mel, normalmente quando a gente fala sobre educação respeitosa, esse é um tema espinhoso, que as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas têm medo, inclusive, de se entregar a novos modelos de educação, porque acham que uma educação respeitosa é a mesma coisa de permissividade, ou é de que a criança faz aquilo que quer, enfim. Eu gostaria que você ajudasse as nossas mães, né, os nossos ouvintes a entenderem o que é, de fato, a permissividade e quais são os danos que a permissividade traz para o desenvolvimento infantil. Porque a gente sabe que é muito diferente a educação respeitosa da permissividade em si. Mas a gente entende também de que, às vezes, quem está de longe, só olhando, escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa ali, confunde esses conceitos. E a gente gostaria de trazer mais clareza para aquelas mães que nos ouvem e que saiam daqui desse episódio sem mais dúvida a respeito disso. Então, vamos pensar o seguinte, que quem está olhando de fora tem, mesmo que não tenha filhos, uma experiência com algum tipo de criação, que no mínimo foi a criação a qual a própria pessoa teve, né? Que se a gente pensar uma, duas, nas gerações anteriores, a gente provavelmente vai se deparar com uma criação autoritária, que é uma criação em que o adulto, que é o detentor da sabedoria, do poder, da decisão,
do querer, é aquilo que a gente conhece como que a criança não tem que decidir, a criança não tem querer, é o adulto que sabe o que é melhor para a criança e para todos de casa, é ele que decide e ele que vai tomar todas as decisões. Então, nós hoje, que somos mães, né, que estamos olhando para como vamos educar os nossos filhos, o público aqui que está nos ouvindo hoje, provavelmente vem de alguma coisa assim ou de alguma negligência. O que a gente traz de herança dessa educação autoritária? É que alguém tem que controlar. E se não for os pais, então só pode ser a criança. Então, alguém tem que mandar. Não existe nenhuma outra opção. Alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Por que a gente tem que trazer o autoritarismo aqui para falar sobre permissividade? Que a ideia é que a permissividade seria o contrário. A criança vai mandar então na casa, já que o adulto é incapaz e deixa a criança fazer tudo. Mas a gente que estuda um pouco mais sobre isso numa perspectiva da criança, vai entender o quê? Que a criança, ela só faz pedir aquilo que ela precisa. Um bebê nasce amoroso, gentil, com muitas necessidades urgentes, porque ele vinha de um útero com conforto, atendendo suas necessidades constantes 24 horas por dia. Quando ele sai da barriga da mãe, ele se depara com necessidades que ele não conhecia, que é, ele vai ter fome, coisa que ele não sentia, ele precisa respirar, que acontecia naturalmente, é uma capacidade que ele vai adquirir. O processo de digestão vai demorar vários meses para amadurecer. Ele vai precisar regular a temperatura de corpo. O movimento que ele tinha constante dentro do útero, ele vai depender de alguém para fazer isso. Aquela sensação de contenção, de acolhimento, ele só vai sentir se alguém proporcionar isso para ele. Então o bebê nasce pedindo aquilo que ele sabe que ele precisa. Ele está conectado com aquilo que ele precisa. O que acontece? Nós que somos, assim, adultos feridos, né? Porque a gente não teve essa sensibilidade na nossa criação de olharem para aquilo que a gente realmente precisava e termos essas necessidades atendidas. Então a gente vem ferido, olha aquele bebê chorando e faz assim: acho que está chorando demais, ele precisa aprender a ficar ali sozinho um pouco. Por que eu estou trazendo isso? Para falar que várias necessidades do bebê são tão sutis e tão suaves que a gente não vai conseguir entender. E a gente vai achar que ele está pedindo muito. Então a gente começa a querer controlar isso que ele pede. Alguns pais vão querer cortar, que é o que eu falei do autoritarismo, né? Essa criança precisa parar de pedir. Então eles vão tentar treinamento de sono, vão tentar depois que a criança aprenda a fazer as coisas sozinhas. A gente sabe aqueles vídeos que a criança cai no chão, os pais ficam olhando assim, não, espera que ele vai levantar sozinho, até a criança parar de chorar e levantar sozinho. A gente vai forçando uma autonomia para a criança antes dela precisar. O que a criança vai entendendo? Puxa, acho que aquilo que eu preciso, eu não vou ter. Só que eu preciso desse relacionamento com os meus pais, com a minha mãe. Eu dependo disso para sobreviver. Então, deixa eu ver. Não, toda vez que eu choro, mamar a minha mãe dá. Outras coisas a minha mãe não consegue dar. Ela não é capaz de perceber isso. Então, eu vou pedir o peito toda hora. Depois do peito, vai deslocar para o quê? Ela não senta para brincar, mas ela me dá uma pipoca. Ela me dá uma comida. Essa criança com 3, 4 anos, ela vai começar a pedir cada 5 minutos chocolate. Ele não para de comer doce, ele não para de pedir doce, ele não para de comer porcaria, ele só come porcaria e essa mãe deixa. Aí a gente vai falar, essa mãe é permissiva. Fiz essa construção para falar o quê? Para falar que quando a gente está falando de permissividade, a gente normalmente está falando de uma criança que fez muitos pedidos genuínos que não foram compreendidos por
qualquer que seja a razão dos adultos, muitas vezes por desconexão, esse adulto está estressado demais, com muitas demandas, às vezes essa mãe teve uma depressão pós-parto, ela não foi capaz de estar ali emocionalmente. Então, essa criança que pediu muitas coisas genuínas, deslocou o pedido para alguma coisa que o adulto foi capaz de oferecer. Brinquedos. Sabe o adulto que nunca tá e vem e oferece coisas depois? E essa criança foi entendendo que, eu preciso do adulto, eu só posso pedir o quê? Brinquedo. Então, cada vez eu vou pedir mais. E cada vez eu vou pedir mais. E esse adulto, por sua vez, ou se sente culpado, ou não quer lidar com o conflito com essa criança. E aí ele entrega o quê? Pedidos deslocados. São coisas que as crianças precisam? Não são coisas que as crianças precisam normalmente, mas elas não sabem pedir aquilo que elas realmente necessitam. Então, quando a gente está falando de permissividade, principalmente partindo de um olhar entre educação tradicional e olhando para essa permissividade, a gente está falando de crianças que às vezes nem sabem mais aquilo que elas precisam, que elas estão desesperadas por relacionamento, e os pais têm muita dificuldade de manter esse relacionamento com a criança. Então a gente vai oferecendo coisas além do que aquela criança precisaria. E a criança não se enche de afeto, que é o que ela precisa, e ela vai pedir sempre. Por quê? Porque ela está pedindo uma coisa deslocada daquilo que ela realmente precisaria, sabe? E o que é importante ressaltar para quem nos ouve, né? Que a criança não está no foco. Essa ideia de que no autoritarismo a gente põe o adulto, as necessidades do adulto no foco, e na permissividade a gente faz a criança como o reizinho da casa, dando para ela tudo o que ela quer, está muito distante da realidade, porque não é a necessidade da criança que está no foco. É um desejo, um pedido deslocado que, por não conseguir enxergar a necessidade da criança, nós adultos contribuímos para criar. Então, aí a educação positiva, a educação respeitosa, não tem nada a ver com isso. A educação positiva vai falar assim: vamos olhar para o que a criança precisa mesmo. Não é sobre eu dar sorvete na hora do almoço. É sobre eu entender que, não, quando ele pede o sorvete na hora do almoço, é porque nós contribuímos para essa criança não saber pedir, de brincar, de estar no colo de outra forma. Filho, você quer um sorvete? Mas vem aqui no meu colo, que a gente vai tomar sorvete no meu colo, é comigo. É um relacionamento. Então, educação positiva é sobre relacionamento, não é sobre dar o que a criança quer. Às vezes a gente vai falar que não. Muitas vezes a gente vai falar que não. Só que a gente vai entender o que ele está pedindo e tentar reparar aquilo que a gente participou para construir. O meu, perfeito, que você trouxe essa reflexão. Então, quer dizer que quando a gente escuta, né? Aquele menino é terrível, aquele menino é sem limite. Então, na verdade, culpabilizando a criança, né, para justificar uma dificuldade que é nossa, né, como adultos, de enxergar quais as reais necessidades daquela criança, né? E o que aquela criança pede. Eu lembro que eu fazia um trabalho na escola pública, e aí eu falei que eu queria trabalhar com aquela sala que desse mais trabalho, a turma mais desafiadora. E aí eu lembro que nessa turma desafiadora tinha um menino, assim, mais ou menos de uns 8 anos, que ele não ficava parado, né? E ele não participava, assim, das dinâmicas, né, do trabalho que eu estava realizando, ele não participava, ele saía, ele voltava, e você vê, assim, uma dificuldade, né, dessa criança. E aí eu fui conversar, aí eu em outra situação, eu conheci a família desse menino, né, eu conversei, assim, com uma amiga, eu falei, agora eu entendi, agora eu estou entendendo porque fulaninho se comportava daquela maneira lá no trabalho que eu realizava, né? O comportamento dele era tão desafiador, né? Dentro da sala de aula, no ambiente escolar, enfim. Porque a família dele, sabe, vivia um caos. Era tudo muito confuso, era tudo muito desorganizado, né? A mãe dele também estava em sofrimento e precisava de ajuda. Enfim, eu trouxe essa história, né, para mostrar que
não é sobre a criança, né? É sobre o adulto. Como que está o cenário, o contexto em que essa criança vive? Porque as crianças são como as plantas, né? Aquela planta ali, muitas vezes, que está com a folha seca, ou que está com a folha murcha, ou que as folhas caem, né? E que não está florescendo, e aí você olha para aquela planta e fala, não, eu acho que eu vou, peraí, o que será que ela está precisando? Será que ela está precisando de adubo? Será que é água? Ou será que eu estou colocando água demais? Ou será que é o lugar onde ela está? Né? E aí, quando eu mudo o ambiente, ou quando eu invisto naquela planta, né, ela começa a florescer. Então, eu começo a ver os resultados. E eu acho que a educação de filhos é sobre isso. É a gente olhar para a criança e, com esse olhar mesmo, assim, clínico, e observar o que a criança está pedindo, o que esse comportamento dela está me comunicando e como eu posso ajudá-lo, né? Como que eu posso atender essa necessidade emocional do meu filho? Então, eu queria pedir a sua ajuda. O que a gente fala para essas mães que estão nos escutando, né? Como que a gente pode, assim, preparar o nosso coração e o nosso olhar para enxergar esses pedidos deslocados das nossas crianças? Primeira coisa é, se a criança ou o adolescente, porque isso serve para os adolescentes também, fosse capaz de claramente expressar: mamãe, estou com saudades, preciso me sentir visto e importante. Você pode sentar aqui comigo, olhar no meu olho e brincar comigo? Se a criança fosse capaz de expressar isso de forma clara, com palavras, ela faria. Por que que ela não faz? Porque nunca demos essas palavras para eles. A gente nunca foi capaz de falar: filho, o que você quer brincar com a mamãe? Você tá certo. Se falamos que isso era bobagem, te dei tudo, já comeu, já trocou fralda, já tá aí, agora é só deitar e dormir. Não precisa de mais nada. A gente acreditou que eles não precisavam de mais nada, que isso era demais de pedir contato, carinho, calor, relacionamento. Então, hoje, a gente vai precisar dar passos para trás e tentar entender assim, ele não sabe pedir aquilo que ele precisa. Talvez ele nem saiba que ele precisa. Talvez tudo que ele ficou foi esse pedido deslocado. E se eu não dou essa comida que eu costumava dar, que eu notei, ah, não, tudo bem, isso é um pedido deslocado, ele já está passando do peso, eu não posso mais dar comida. Se essa era a única coisa que eu ofereci, eu deixo de oferecer, essa criança sente que ela não tem mais nada dessa mãe. Isso não vai melhorar dessa mãe, desse pai, dessa relação. Então a gente precisaria dar passos para trás, entender que tem sempre tempo e começar a falar assim: não, tudo bem, esse é o seu pedido deslocado, filho. Eu acho que o que você quer mesmo é um pouco de tempo. Ou nem falar nada, simplesmente oferecer o pedido deslocado junto com aquilo que a gente acha que ele precisa. E no fim das contas, todas as crianças precisam de relacionamento. Muitas vezes a gente vai ouvir, eu ouço de mães, né, nos meus atendimentos, assim, mas ele não quer, ele fala que ele não quer brincar comigo, que é chato. Nenhuma criança recusa de brincar com a mãe, a não ser que a gente tenha participado a construir isso. Então a gente precisa, principalmente na adolescência, eles vão fechar a porta, mas porque a gente falou assim: daqui a pouco, não, pera um pouquinho que eu já brinco, já já eu brinco, brinque com seu irmão, não, daqui a pouco eu vou, vai com seu pai, não, a mamãe tá ocupada agora, na hora que eu terminar a louça. A gente falou não muitas vezes. Então a gente vai precisar agora construir esse caminho. O que que nós mães temos que fazer? Eu vou te trazer um exemplo aqui da minha casa, sabe? A minha filha tem 9 anos. O sono foi uma questão muito importante aqui na minha casa, um dos motivos de eu ir atrás da educação positiva. E era uma das minhas dores que eu nem registrava. A Alice acordava sem exagero de 10 a 15 vezes na noite. Um olhar de fora falará o quê? Vamos fazer treinamento de sono. Essa criança tem que dormir, ela não tem necessidade de mamar, ela não tem necessidade de acordar tantas vezes. Fisiologicamente, ela já deveria estar preparada. Eu passava o dia inteiro fora, trabalhava fora
o tempo todo. Essa criança ficava com alguém, com a minha mãe que ajudava depois na escolinha, e eu, quando estava despreparada, sem nenhum processo de autoconhecimento, eu só tinha o meu corpo para oferecer. Ela acordava pedindo. Quanto mais eu achava que ela não precisava, mais ela fazia força de, puxa vida, eu preciso disso. A criança pede do jeito que ela pode. Se a gente fala assim, não, acho que você está pedindo demais. Ou ela vai resignar, ou ela vai pedir com mais força. E isso foi acontecendo. Aí nas minhas buscas, né, na educação positiva, tal, uma hora eu desisti, falei, deixa, põe essa menina aqui na minha cama, que eu não aguento mais, eu preciso dormir, todo mundo precisa dormir, vai criança para cama, maior confusão, tal. Em algum momento, eu fui ver como que era dormir na minha casa, quando eu era pequena. Eu lembro, assim, de estar debaixo da cama, assim, algumas vezes senti medo, e eu rezava quietinha, assim, rezava. E a gente nem é super religioso, sabe? Mas eu era uma criança pequena, não tinha nenhum recurso, até eu cansar e adormecer. Por quê? Porque, de alguma forma, tudo foi construído que eu sabia que eu não podia levantar para buscar ajuda. Então, isso era uma dor minha. Bom, voltamos para Alice. Ela pedindo lá muitas vezes. Quando eu consegui passar por isso, entender, resgatar isso, que essa hora era uma hora muito difícil e tudo mais, eu pude começar a habilitar minha filha para dormir, filha. Tá tudo bem. A mamãe, você pode ficar aqui, você precisa, você vai ficar aqui, eu tô aqui com você. Ela acordava, eu punha a mãozinha nela, pegava ela, a mamãe olhava, eu tô aqui e ficava aqui. Você quer a mamãe perto? Eu tô perto. E comecei a me oferecer mais de dia. Por quê? Porque ela precisava desse relacionamento. Ademais, ela foi crescendo, né? E hoje, olha como é incrível. Mudou o que ela faz? Mudou porque ela tem 9 anos, ela não acorda 15 vezes na noite. Mas ela sabe que ela pode pedir. Às vezes, na noite, até hoje, ela acorda, ela não acorda, ela desperta. Mas eu vejo que ela fica uma respiração mais superficial assim, rola para lá, rola para cá, me encontra, me bate, relaxa e dorme. Por que eu tô falando isso? Como que a gente, se estivesse olhando de um olhar autoritário, diria: essa mãe é permissiva, tem que botar um limite nessa criança para ela dormir direito. E essa criança continuava precisando. E qual foi o meu caminho? Entender por que isso doía tanto em mim, por que eu não conseguia nem perceber, o que é que essa criança precisa de verdade, e tentar oferecer isso para ela. Hoje é um momento lindo nosso. A gente adora ficar lá. Hoje ela fala assim: mamãe, hoje eu quero dormir com o papai. Mas a gente demorou muito tempo para chegar aí, porque ela precisava confiar de que ela não tinha que fazer força para pedir aquilo que ela precisa. Então, se a gente continuar falando para a criança que ela tem que fazer força para pedir aquilo que ela precisa, ela vai ficar pedindo aquilo que ela sabe pedir. E é importante a gente registrar que nós temos dificuldades de comunicar, porque a gente está falando, né? A gente está falando de comunicação. Nós temos dificuldades de perceber, de nomear o que a gente está sentindo, de comunicar. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu preciso ter conversas difíceis, né, com meu próprio marido, gente, como eu me preparo para isso? Como é difícil me colocar ali e de fato ser honesta com aquilo que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando. Se já é difícil para nós que somos adultos, ainda mais para as crianças que estão aprendendo a viver. E assim, né, Mel, como você disse, é nossa responsabilidade comunicar. A comunicação, a nomeação é nossa responsabilidade. Eu estou falando isso repetidamente porque nós temos pais que culpam os filhos, as crianças, por não falarem. Gente, nem a gente sabe falar direito sobre aquilo que a gente está sentindo, que a gente está sofrendo. A gente vai colocar esse peso diante das nossas crianças. Então, primeiro aí, né, o que você disse, nós precisamos resgatar e aprender a se comunicar corretamente, a nomear para nós mesmos e para os nossos filhos, para que essa fluidez e essa percepção das reais necessidades aconteça. E aí eu quero puxar e trazer a nossa dificuldade com o não, né, Mel? Porque, assim, nós temos tão poucos recursos, a gente precisa admitir isso. Nós temos tão poucos recursos
no relacionamento e na criação dos nossos filhos, que a gente percebe que alguns dos que a gente tem não funcionam e a gente quer insistir ainda. E eu vejo que o não é uma dessas ferramentas que a gente percebe que não funciona, mas a gente quer insistir no não. Quer insistir em negar para as nossas crianças aquilo que elas pedem e insistir para que elas entendam o não. Como usar o não de maneira respeitosa? Porque está tudo muito interligado, né? Na verdade, é tudo isso junto, porque tem a ver também com essa questão de perceber, a partir do momento que a gente percebe a real necessidade da criança, a gente vai saber como responder. Inclusive no momento de dizer, olha, vamos encontrar outras possibilidades? Como que a gente pode resolver? Então, Mel, comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa nossa dificuldade com o não, e encorajando também as nossas ouvintes a refletirem profundamente. A gente usa o não porque a gente está acostumado a lidar, a ter essa postura que você comentou no começo, de eu sou o adulto. Então, a gente usa o não também como forma de afirmar isso, e o quanto essa nossa postura e os nossos nãos amassam as nossas crianças, invisibilizam as nossas crianças, achatam a vida delas, e a nossa também, porque se elas não estão bem, a nossa vida também não vai ficar boa. Tá tudo interligado, né? Permissividade, a falta de falar não, essas crianças sem limites, a geração mimimi, né? Não é? Essas crianças que vão bater na nossa cara quando a gente for adulto. Tá tudo mais ou menos no mesmo pacote, se a gente olhar de fora e de forma até um pouco superficial. Bom, em termos de perspectiva, né, o não serve para quê? Serve para controlar. A gente não confia nem na gente mesmo, quem dirá nos nossos filhos. Então a gente tem certeza que o nosso papel é falar para eles o que é certo e o que é errado. Então, isso pode e isso não pode. É isso, a gente tem certeza que esse é o nosso papel e esse é um papel bem difícil de abandonar, né? E é o que a Kaline falou sobre acompanhar o crescimento de uma planta. Não falar, agora você cresce, agora você não cresce. Não é sobre isso. A gente tem mais que acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos do que limitar. Mas vamos lá para o não. A criança tem muita dificuldade, sim, falando em termos fisiológicos. Quanto menor, mais difícil é para a criança entender, não põe o dedo na parede. Ele precisa de ter duas construções aí na cabeça. O que é pôr o dedo na parede e negar isso. Então, isso é além do controle inibitório de não, então vamos não fazer, entender o que é ser dito e conseguir segurar o impulso dele de ir lá pôr o dedo na tomada, na parede. São muitas habilidades que a criança vai demorar um tempo, vai precisar de um amadurecimento cerebral para conseguir entender o que significa essa negação, que para o cérebro é uma questão difícil. Além disso, se eu falar para vocês agora, não, respira fundo, tal, então você que está ouvindo, quiser fazer uma respiração profunda, e eu falar para vocês, não! Isso não dá um impacto assim, ó, seu corpo não se fecha, não fica já ameaçado? É fisiológico. Se eu parecer uma ameaça para você, você vai logo querer se defender, você não vai estar disposto a cooperar e fazer aquilo que eu estou pedindo. Então, essa é uma forma de comunicação meio torta. Aí a gente precisa o quê? Eu quero ajudar essa criança a que ela se mantenha segura, que ela perceba aquilo que é legal ou não é legal em interações com outras pessoas, né? Ou então trazendo a palavrinha que todo mundo gosta, né? Que a criança tenha limites, que ela saiba quais são os limites e que ela respeite esses limites. Os nãos que a gente coloca são para isso, né? Então, não é hora de você comer doce agora, ponto final. Esse é um assunto que tem vários aspectos, né? Mas assim, a gente primeiro precisa perguntar aquilo que vocês estavam falando agorinha mesmo. Você se conhece? Você, mãe?
Você sabe o que que é valor para você, o que que é negociável, o que que não é, aquilo que você fala para o seu filho que pode ou que não pode. Você já pensou sobre isso? Você refletiu? Isso é uma coisa realmente importante para você? Ou você só está reproduzindo alguma coisa que disseram para você, como não pode molhar o cabelo quando a gente está menstruada, que você está repetindo? Será? Ou realmente você não pode enfiar o dedo na tomada porque você vai tomar um choque? O que que é? Já refletimos sobre isso? O que que isso diz sobre mim? Por que que eu estou falando isso? A criança quer nos conhecer, ela está observando atentamente. 24/7, a criança está lá só de olho. Se a gente sabe sobre os nossos limites e a gente é coerente no que é inegociável para mim, no que pode, no que não pode, se a gente não é arbitrário e não é imprevisível no que pode, no que não pode, a criança seguirá de bom grado. As crianças, elas estão super querendo colaborar com a gente. Tem um livro que é bem importante na educação positiva, que é do Jesper Juhl, que é Sua Criança Competente, né? E ele fala que a criança chama Sua Criança Competente, ele fala que a criança é competente em comunicar. Ela vai comunicar diretamente, copiando exatamente aquilo que o adulto quer que ela faça, ou fazendo exatamente o contrário para esse adulto vir refletir sobre essa interação. Então, ela é sempre competente em dizer essa interação não tá legal. Então, quando a criança não é capaz de respeitar um não, vamos supor, a criança tá toda hora eu brigo com a criança, falei 1000 vezes para ela não ir pôr o dedo na tomada. Então, para cada situação, gente, por que que eu tô falando para ela não pôr o dedo na tomada? Ela já tem desenvolvimento neurológico para entender o que que é esse não. O que que essa criança realmente gostaria é de brincar? Como que eu posso falar para ela, filha, você quer brincar aqui? Esse aqui não pode, nunca pode. Sim, vamos brincar para cá. E eu junto vou oferecer meu relacionamento, minha corregulação para ela. Fala, filhinha, você ficou triste que você não podia lá? A tomada é um exemplo só, mas você ficou triste que não podia, mas eu tô com você, a gente vai brincar aqui desse lado, é isso que você quer? Nossa, você queria muito explorar. Temos que explorar para esse lado. Então eu vou entender a necessidade e vou entender qual é o meu desconforto, que eu falei que a criança não podia pular sei lá, do precipício. Não, você não pode pular daqui porque aqui tem 10 metros de altura. Eu não posso permitir. Ai, chorei muito. Qual é o seu desconforto com o choro da criança? A criança vai chorar quando ela não puder fazer alguma coisa que ela quer muito. Sabe? Então, assim, tem essas várias nuances. Entendi o que meu filho está pedindo? Eu sempre comunico a mesma coisa para ele, eu sou coerente? Eu estou interessada naquilo que ele realmente está precisando e estou ajudando ele no que ele está precisando? Ah, pediu um chocolate. Você está com fome, não é o chocolate que você quer. Desculpa, a mamãe vai te dar alguma coisa para comer. Não, ele está pedindo chocolate, mas ele queria estar comigo. Ele quer relacionamento. Então eu consigo entender o que ele está falando. E depois que eu coloquei um limite de segurança, ele foi sair correndo na rua, eu segurei. Ele ficou muito bravo, porque ele queria correr atrás da bola e a bola, o carro passou por cima da bola, a bola estourou. Ele está muito bravo, está chorando. Eu consigo sustentar isso que eu fiz pelo bem dele, para ele entender que é o bem dele, ou eu, além da frustração dele, adiciono mais desconforto que a minha braveza? Esses dias eu vi, e gente, e é normal, e talvez é impulso, eu vi um vídeo que a criança vem brincando, tal, ela pula num lugar que é tipo um bueiro, e o bueiro cedeu, ela caiu lá dentro. Acho que não era um bueiro de esgoto, assim, de rua, mas ela cedeu, ela caiu lá dentro. Os adultos ficaram desesperados, rapidamente tiraram o menino de lá, e aí a mãe deu um cascudo no menino, porque ela ficou apavorada, ficou assustada. Só que o menino estava mais assustado com ela. Então, às vezes, a gente fica tão frustrado, assim, com tanto medo, que a gente vai para nossa reação animal, que é ficar bravo com a criança. Quando, ela tá quase caindo aí do sofá, vai cair de cabeça. E aí a gente fica bravo, além de tudo. Por quê? Porque eu falei não e ele brigou. E ele insistiu. E ele não saiu dali quando eu falei para ele sair. Mas eu sou capaz de refletir? Ele só tem 3 anos, eu tinha que ter ido lá, pegado ele no colo.
para tirar de lá se fosse perigoso para ele. Era minha responsabilidade. E agora ele está frustradíssimo. Tá chorando porque ele não podia pular de cabeça? Sim, ele tá, porque é uma frustração. O cérebro dele está precisando se regular. E se eu for oferecer regulação para ele, ele pode aprender alguma coisa, mas se eu for ficar bravo, ele não vai aprender. Eu dei uma volta, eu misturei vários assuntos, eu não sei se eu consegui ser clara ali na resposta, mas me ajuda com mais alguma pergunta, se você não ficou claro. Ficou claro, Mel, porque assim é muito bom você falar isso, porque é importante que as nossas ouvintes entendam que não é simples mesmo, é complexo. Não, é complexo, é desafiador, a gente precisa dar um passo para trás, desacelerar e observar o que está por trás. Então, assim, foi claro, sim. E, inclusive, eu quero até encorajar você, mãe que nos ouve, se você tiver perguntas a partir dessa escuta, desse episódio, deixa aqui para a gente, né, nos comentários, porque a gente pode trabalhar para que a gente consiga trazer ainda mais clareza diante daquilo que a gente fala. Eu queria voltar, né, para aquele exemplo que eu dei no início, daquele menino, né, com comportamento desafiador lá no projeto que eu desenvolvi na escola, para concluir a sua fala, viu, Mel? Tudo que você trouxe aí, eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma: não é a criança que é sem limites, somos nós adultos que não temos repertório para nos relacionarmos com as crianças e não estamos conectados com a criança a ponto de escutar aquilo que realmente ela está querendo dizer e aquilo que ela realmente precisa. Eu lembro que esse menino, ele trazia muito caos, assim, para o projeto, né? Ele realmente queria chamar a atenção, ele queria ser o centro das atenções, queria ser visto, queria ser aceito, queria se sentir pertencente. E aí eu falei, e ele entrava, gente, com um rádio pendurado no pescoço. Pensa, um rádio desse tamanho grande, pendurado no pescoço. Enquanto a gente fazia a roda de conversa, a gente não conseguia, na verdade, nem escutar o que as pessoas estavam falando, o que os colegas estavam trazendo, porque ele ligava, assim, do nada, ele ligava o som no rap que ele gostava lá e atrapalhava tudo. E aí eu vendo aquela necessidade dele, né, de chamar atenção, de se sentir amado, eu chamei ele para conversar, e eu falei assim, olha, eu achei essa ideia do rádio maravilhosa. Por quê? Pensa e vê o que você acha da minha proposta. Da gente, antes de iniciar a conversa, né, o trabalho, de você escolher um rap, uma música que você gosta, você tocar, a gente escutar, e em cima daquela música, a gente trazer as reflexões, né? O que os colegas acharam e tal, e a gente iniciar a conversa a partir dessa música. Ele falou, professora, achei ótimo, maravilha, professora, pode deixar comigo. Assim, ele começou, aquela pessoa que entrava e saía e que perturbava, né? Começou a se interessar pelo projeto e a participar do projeto. E aí, eu queria trazer, né, um outro exemplo, Mel, o que aconteceu hoje aqui na minha casa. A gente não faz muito aqui o frango cozido com quiabo. E aí, hoje foi frango cozido com quiabo, com angu, né? Comidinha mineira. Meu filho já estava arrumado para ir para a escola, ele foi almoçar, não quero esse frango, não gosto desse frango. Aí eu fui e falei assim, filho, tem peixe que sobrou de ontem, vamos esquentar o peixe para você. Esquentamos o peixe. E aí, na hora de dar o peixe, não quero esse peixe, não gosto desse peixe, não quero esse peixe. E ele tinha comido peixe ontem, gente. Ele não quis o tal do peixe hoje. E aí, meu marido, ele virou e falou assim, amor, não dá nada não, deixa ele com fome, deixa ele ir para a escola com fome, para ele aprender a comer na hora certa. Aí eu falei assim, filho, agora eu lembrei, tem um estrogonofe que a gente fez ontem à noite, e ele adora estrogonofe. Você quer estrogonofe? Quero. Aí esquentei o estrogonofe e ele comeu o estrogonofe todo. Enfim, foi para a escola com o estômago forrado e cheio. E aí eu trouxe esse exemplo, né, para mostrar que, gente, não é sobre as crianças, somos nós adultos que precisamos nos reeducarmos, sabe? Para se relacionar com a criança, porque o que a gente traz é mais essas resistências de atender o pedido da criança, tem a ver, sim, com essa educação tradicional que está tão arraigada, né?
com essas crenças tão fortes culturalmente e da educação que nós recebemos, né? Então, por que a gente tem tanta dificuldade de escutar a criança e de atender o pedido dela? Porque nós, quando crianças, não fomos atendidos. Simplesmente os nossos pais diziam assim, ó, é não e pronto, acabou. E engole esse choro. A gente tinha que obedecer a qualquer custo e sem reclamar e sem chorar. Então, a gente tem essa resistência exatamente por essa educação tradicional, por aquilo que nós recebemos, né? Então, essa dificuldade vem dessas crenças dessa educação, né? Essas resistências e desse medo, porque a mãe que está nos escutando, eu, Deise, você também, eu acredito que já pensou assim, quando a gente conhece a educação positiva e começa a aplicar, né, na nossa casa, essa forma de educação, a gente fica, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai tirar a minha autoridade? Será que eu não vou perder o controle? Meu filho não vai me respeitar nunca mais, sabe? Vai virar uma bagunça. Enfim, esse medo de atender o pedido da criança. E, gente, esse medo vem da nossa infância, daquilo de perder o controle, né, da gente achar que nós somos autoridade no nosso, para com os nossos filhos, né, por causa desse controle que a gente tem, por causa do grito, por causa das ameaças, da chantagem, por causa desse autoritarismo. Por que, que a gente tem tanto medo? Por que tanta resistência ao pedido da criança? E abre aspas para dizer o seguinte, você aí na sua casa, você que está nos ouvindo, faz essa experiência, eu fiz isso por um dia. Faz essa experiência de fazer todas as vontades do seu filho. E escuta o que ele está falando. Porque eu tirei aqui um dia, eu falei assim, hoje eu vou fazer todas as vontades do meu filho, para ver como é que vai ser essa experiência. Você sabe qual que era a vontade dele? Não era comer porcaria, não era assistir televisão o dia inteiro. Gente, a vontade dele era se relacionar, era se conectar comigo. Mamãe, faz cafuné. Mamãe, conta a história. Mamãe, me leva para andar de bicicleta na pracinha. Mamãe, faz um bolo gostoso, aquele bolo que eu adoro. Foi isso, gente. Eu já fiz isso aqui da minha casa. Já faz bastante tempo. Eu lembro que a Alice era. Hoje ela está com 9 anos, ela tem às vezes outros interesses. Ela gosta muito de ficar em casa, né? De ficar conosco e tal. Mas ela era pequena. Eu estava nesse começo dessa caminhada. E eu lembro que eu trouxe isso até numa mentoria de dúvidas. Eu falei assim: não, hoje eu me disponibilizei para ficar com ela e para brincar. E não teve fim. Ela quis continuar brincando assim. Eu falei, nossa, mas tipo, essa criança não vai, assim, uai, falaram para atender as necessidades, ela não vai ficar satisfeita e parar de pedir, né? Tipo assim, uai, tá bom, você já casou, você não precisa mais que seu marido te dê atenção, não é? Se a gente mudar a pergunta, a gente pode fazer isso. Uai, já casou, não casou? Precisa ainda que ele te dê atenção? Por quê? Já não teve? E esse dia foi uma mentoria, e essa professora, assim, né, papo, ela falou assim, uai, isso mostra o tanto que você dá pouco para ela. Eu falei, dou pouco? Eu brinquei 8 horas seguidas com essa criança, como dou pouco? E aí, eu falei assim, gente, mas eu estava muito aberta a me observar. Falei, na verdade, qual foi o problema? Me queimou por dentro ficar só à disposição da criança, com tanta coisa, abre aspas, importantes para serem feitas. E voltando para sua pergunta, por que é que a gente tem medo de confiar e atender a necessidade da criança? De novo, a gente não confia nem em nós mesmos. Esse controle extremo da educação tradicional, seja, e não precisa ser um autoritarismo, não, a permissividade também vai trazer essa falta de segurança interna, em que outra pessoa sabe sobre mim, qualquer outra, eu não sei. Então eu também não sei sobre a criação dos meus filhos, eu não sei sobre mim. Então, eu preciso olhar para algum lugar e confiar de que aquilo que eles estão falando está certo. Então, eu realmente tenho medo. Outra coisa, ensinaram que o medo é ruim. O medo é uma emoção.
ele só é uma emoção, ele traz um recado. Qual é o recado que esse medo traz? Que eu preciso revisitar minha história? Não, esse medo me traz um alerta de que eu não posso deixar a criança aqui nessa beirada, porque é muito alto. Esse medo é protetivo, é justo, eu tenho que me proteger. Não, esse medo está me contando da minha falta de autonomia, de liberdade, ou esse medo está me contando do quanto eu tive que calar o meu choro. Então eu morro de medo quando essa criança chora. Pior, eu morro de medo dessa criança parar de gostar de mim quando ela chora. Então, eu preciso controlar muito a situação. E falando de forma fisiológica, né? Toda situação nova traz medo, né, gente? Tudo que é novo é uma coisa, um potencial que pode dar errado. Então, o nosso sistema nervoso precisa se organizar para lidar com aquilo. Só que a gente associa essa sensação de uma coisa que eu desconheço com uma coisa muito perigosa. E não precisa ser tão perigosa porque é nova. A gente quer controlar. A gente tem controle do quê? A gente tem garantia de nada. A gente não tem garantia que a educação tradicional vai dar boa. A gente não tem garantia de que que a educação positiva vai dar boa. A gente não tem garantia do amanhã. A gente tem garantia do agora, que eu tô aqui com vocês. Eu sei te falar que existe, que tá aqui. Eu não sei se tem amanhã. Eu acho que é no livro do Daniel Siegel. Eu não tenho certeza. Que ele pergunta assim, ou do Marshall Rosenberg, talvez. Se você soubesse que daqui a um ano você não tá mais aqui, como que você ia se relacionar com seu filho? E se você soubesse que você só tem mais um mês com seu filho, você ia controlar tanto? E se fosse um dia, será que você ia querer que ele se sentisse totalmente amado? Ou você ia se preocupar se ele está estudando o suficiente para passar numa faculdade que eu nem sei se vai existir daqui 15 anos? A gente não confia nem em nós mesmos. Isso é um retrabalho da gente entender por que a situação machuca tanto a gente. É por isso que a gente tem medo de atender as necessidades. Porque, além de tudo, a gente vai ter que encarar o fato de que era possível atender necessidades e não atenderam as minhas. Meu Deus! Aí eu paro de honrar tudo que foi feito de ruim, aí isso vai me doer muito. Então eu prefiro não olhar para isso. Então, entre eu e meu filho tem a minha dor. Porque se eu olhar e falar assim, não, eu podia acolher o choro. A criança pode chorar. Fala assim, meu Deus, eu podia chorar também. Eu vou passar mal agora. Então a gente tem. Por isso que, quando a gente começa a falar de educação positiva, e quando eu fui estudar sobre educação positiva, eu me deparei com os adultos, as mães, tão machucadas, porque elas já foram as filhas. E tem uma dor. Eu tenho essa dor. E o que eu faço com ela? Porque saber dela não é o suficiente. Então eu preciso cuidar dela, botar ela no colo para falar: ele pode pedir sim, tá tudo bem. Criança precisa. Mas 24 horas grudado em mim? Aham, precisa. 24 horas. Por que que te dói? A cria tá grudada. Por isso que eu fui para outra. Assim, vamos ter que estudar sobre isso. Aí depois de estudar, vamos ter que sentir sobre isso. Ai, meu Deus. E aí estou eu hoje nesse processo, porque eu sou a mãe que, então, para amarrar, tenho muita dificuldade também, Daisy, de ter conversas sérias. Para mim, conversas sérias eram sinônimos de rompimentos. Ter conversa séria significa que a gente vai perder o amor. Isso não é verdade. Eu sou a mãe que queria fazer o melhor, mas nitidamente eu não conseguia. Eu via minha filha ali em sofrimento. Fiquei super feliz de voltar para o meu trabalho formal na época. Foi assim, parecia que eu estava me afogando e eu estava mesmo. A minha filha chorava demais, demais, e eu ficava desesperada com o choro dela. E eu fui tendo que desesperada, desesperada. E eu tendia, nunca fui super dura, porque eu sempre tive muito medo que eu podia machucar aquele bebezinho. Mas eu tendi para o outro lado da permissividade, porque eu queria a todo custo que esse choro parasse. As pessoas podem chorar,
tá tudo bem. Mas como eu poderia falar que ela podia chorar? Se eu nunca choro. Então, eu já fui essa mãe que tendeu para a permissividade, foi ter que entender que o que são limites, que os limites são sobre nós, é o que eu tolero, o que eu quero, o que eu gosto, é sobre mim, e a criança quer conhecer essa pessoa. Por isso que hoje eu consigo falar desse assunto, e eu falo com tranquilidade. Você pode atender o que seu filho precisa. Se você não sabe ainda, também está tudo bem. Desde que você não culpe ele pelo que ele consegue pedir. Vamos dar mão para alguém para tentar entender o que ele pede, mas não é culpa dele. Acho que eu falo que muitas vezes a ação vai ser a mesma. A ação vai ser falar assim: filho, você não pode subir aqui nessa mesa. A mamãe vai ter que tirar você daqui. A ação de tirar a criança dali vai ser a mesma. Só que é muito diferente você falar isso do que você dar um tapa para esse moleque nunca mais subir na mesa. Eu queria só repetir algo que você disse e que nos conecta com aquilo que a gente sente, com a realidade, que é a morte. Uma vez eu li que a morte, pensar sobre a morte, nos leva para a essência, nos leva a perguntar e a refletir sobre aquilo que é essencial. Quem sabe, através dessa reflexão, algumas mães não se sintam convidadas a trilhar esse caminho, de olhar para aquilo que está doendo e se perguntar, peraí, essa criança está chorando a respeito disso, por que isso me incomoda? O que isso tem a ver comigo? De que forma a minha história e aquilo que eu vivencio e a minha dor está presente aqui, né? Então, assim, é sobre nós, né, Mel? Não é só sobre a criança, como a Karine também falou. É sobre nós, é sobre mim, é sobre ele, é sobre nós. E a gente precisa olhar, a gente precisa aceitar os convites que vêm. A gente pode continuar dizendo não, mas a partir do momento que a gente escuta e se permite aprender e se permite se colocar nesse movimento, né, de autoconsciência, de amorosidade, a gente sabe que as coisas não ficam mais as mesmas. E a gente pode se colocar nesse caminho sempre, né, de aprendiz, de reconhecer que eu não sei mesmo, eu preciso aprender, eu preciso da ajuda de alguém para permanecer nesse caminho, né, de escuta, de autoconhecimento, de amorosidade, de acolhimento. Então, mães, se sintam convidadas mais uma vez a se colocar, dar o próximo passo. Mel, minha linda, por favor, deixe uma mensagem final para as nossas ouvintes e junto com essa mensagem final também, nos conta onde que as pessoas podem te encontrar, como que funciona o seu trabalho, se por acaso elas quiserem te procurar também. Fica à vontade para divulgar os seus canais e aquilo que você tem desenvolvido como educadora parental. Ai, que delícia que foi estar aqui com vocês, conversando. Adorei esse espaço, que conversa deliciosa, agradeço muito. O que eu trago de mensagem final aqui é um pouco o que eu levo para a minha vida, né? Como eu posso, o que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor e mais digna de inspirar a minha filha. As crianças são um convite maravilhoso para a gente se conectar com a nossa humanidade. E diante de todo desafio, se não conseguir no primeiro momento, no segundo, com certeza a minha pergunta vai ser: o que isso diz de mim e o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para minha filha, por ela e por mim? Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, é @melagaraújo. Eu faço atendimentos individuais. Se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa compartilhar, que eu possa ajudá-los a respeito desse tema, eu estou no Instagram. Para informações de atendimento também está no Instagram. Eu tenho um trabalho de conclusão que eu fiz em grupo da escola, que é um e-book sobre limites, permissividade e limites, que vai estar disponibilizado lá no link da minha bio nos próximos dias aí. Ele já está pronto, já está enviado pela escola, ele vai estar disponibilizado lá. Então, talvez, quando você tiver, mãe, ouvindo esse podcast, você vai conseguir já ter acesso a ele lá. E o meu convite é assim: vamos entender o que a criança precisa e, em seguida, entender por que dói tanto oferecer o que a criança precisa. E como que a gente faz para melhorar isso. Meninas,
Eu super agradeço, super. Então, vamos finalizar esse episódio com essa frase. Por quê? Repete aí, Mel, pra gente. Vamos entender o que nossos filhos precisam e depois de entender por que dói tanto oferecer, por que a gente tem tanta dificuldade de oferecer aquilo que eles estão pedindo. Ótimo, porque dói tanto oferecer aos nossos filhos aquilo que eles estão pedindo. Maravilhosa! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de maneira tão generosa, com o coração tão aberto. Foi um prazer estar aqui com você. E você, querido ouvinte, se você foi tocada por essa mensagem, compartilhe esse episódio para alcançar mais e mais o coração e poder ajudar muitas famílias. Um beijo grande, Deise. Um beijo, Mel. Até a próxima.